dia! Gente, esse é meu primeiro vídeo, então não reparem, porque o meu intuito é passar para as pessoas o que é a vida de um tripulante e também as pessoas que têm o interesse de entrar nessa área de tripulante, de navio e tal, saberem como fazer, porque eu tive muitas dúvidas no início, teve algumas pessoas que me ajudaram com vídeos e eu queria passar essa minha experiência para vocês, para os meus amigos, para minha família, até para ficar um pouco junto de todo mundo, né? Como eu comecei? Eu vi que estava a temporada de cruzeiros aberta e aí eu entrei no site da Infinity Brasil, que foi a minha recrutadora, e coloquei o meu currículo lá. Fiz todos os processos, eu ainda não tinha o STCW, que eu quero falar pra vocês que também não precisa vocês pegarem e fazerem o STCW antes de vocês passarem para alguma companhia. Eles te dão esse tempo depois. E aí eu fiz o meu currículo e o meu currículo foi selecionado. E eles me mandaram uns 3 dias no máximo. Eu até mandei numa sexta-feira. E aí eles me mandaram que o meu cadastro tinha sido selecionado. E aí foi aquela alegria e tal. E aí eles me deram no máximo, prazo máximo de 10 dias para me chamar, mas assim, com 7 dias eles me chamaram e eu fiz a entrevista. A primeira pessoa que eu fiz a entrevista foi o Marcelo Delbel. E aí foi bastante em inglês, assim, depois que ele foi, falou outras coisas. E ele fez várias perguntas. Assim, primeiramente, você precisa ter no mínimo inglês intermediário. Se você não tiver um inglês intermediário, a maioria das companhias não vai te chamar. Eu acho que assim, nenhuma das companhias vai te chamar. Você tem que saber se virar. E o porquê do inglês? Porque o inglês é o que você vai se comunicar. Vai ter, você é brasileiro, mas vai ter um filipino, tem muito, né? Um indiano, vai ter pessoas, lógico, americanos, italianos. E aí a pessoa não vai saber nem falar no seu idioma e nem você falar no dela. Então o inglês é como se fosse uma língua universal ali dentro, para você se comunicar com todo mundo. E eles pensam primeiramente nisso. Eu fiz o inglês, fiz o teste em inglês, fiz o teste em espanhol e um pouquinho em italiano, porque eu tenho italiano básico. Mas assim, pra minha posição, eu sou assistant waiter, não foi muito preciso. A Infinity me mandou um vídeo, eu tinha que ver aquele vídeo, uma palestra da Infinity, que inclusive nesse dia eu fiquei arrasada. Porque o meu primeiro intuito eu queria entrar como recepcionista. Porque eu já fui recepcionista, eu falei, quero entrar como recepcionista e tal. E aí logo assim, no início, eles já falam, pra você ser recepcionista, tem uma grande coisa, né? Você tem que ter 3 anos no mínimo de experiência em hotel de grande porte, falar no mínimo 3 idiomas fluentes, fora o português. E aí eu já comecei assim. Aí fora que a hotelaria, bababá, que são só 8 e tal. Enfim, vocês vão assistir esse vídeo. E aí eu fiquei muito chateada, muito desanimada, porque eu já fui garçonete, só que nem pra garçonete eu conseguiria, porque eu não tenho uma experiência muito vasta nesse ramo e não tenho um contato fechado com nenhuma empresa anterior. E aí eu fiquei um pouco desanimada, mas enfim, falei, bom, é isso que eu quero. Por um lado é bom porque você é realista, Infinity foi realista comigo, me dizendo o que o meu currículo não dava pra entrar ali, numa companhia, porque às vezes tem outras companhias que não falam isso e aí você se ilude, chega na hora, você faz todos os processos, quando chega na entrevista com a companhia, nada, você não passou, você foi reprovado, porque no mínimo você tem que ter esse inglês intermediário e essas exigências que eles pedem mesmo. E aí eu fui, fiz, passei com o Marcelo, aí o próximo passo foi com a Jerusa, que já é da companhia também, da Pumantur, passei pra Pumantur como assistente. Fiquei muito ansiosa nessa entrevista com a Jerusa, porque eu me senti um pouco insegura, eu tenho uma loja e tal, e ela ficava o tempo todo me perguntando, você tem certeza que é isso que você quer? Você tem uma loja, blá blá blá, você não vai ter folga. E aí eu tive que mostrar pra ela que de fato era aquilo que eu queria, né? Mas eu fiquei muito insegura, assim, porque, gente, ela não vai me chamar, ela vai ficar falando, não, porque essa menina já tem uma loja, que ela não vai querer, que ela não vai aguentar o tranco. Gente, eu trabalho 12 horas por dia na minha loja. E aí foi essa pressão psicológica que eu fiquei sofrendo o tempo todo. Já queria até tomar algum remédio pra eu conseguir dormir, porque eu sou muito ansiosa. E eu fiquei, gente, ela vai me chamar, ela não vai me chamar. E aí ficava assim, eu olhava, eu acho que eu vi o meu e-mail, não sei, umas 300 vezes por dia. Até que um sábado de manhã eu abri e estava lá, parabéns, tripulante, você é o novo contratado da empresa Pumantur. E eu, como assistente waiter. E eram todas
menos aquele passo a passo que você faz depois disso, porque você não é simplesmente contratado e aí você vai direto pro navio. Não é, tem uma série de coisas que você tem que fazer. Eu tive que fazer um STCW, eles marcaram pra mim, né, pro chip. Eu fiz uma turma ótima, um beijo pra turma do chá de fita, a turma mais maluca que eu conheço. Mas enfim, e aí fizemos lá no CFPN, porque agora a partir de janeiro é obrigatório ter esses 2 certificados para você entrar no navio. E aí foi por aí 1.100, né? Aquela facada no peito que eu sentia de R$1.100. E assim, eu achava que tava difícil, porque eu já tinha feito os exames alguma paga pra você. E aí eu fiz os exames. Assim, temporada brasileira, né? Porque se você for fazer uma temporada internacional, você que tem que pagar, porque eles já pagam a sua passagem pra você. E aí eu fiz os exames e eu tive que ir pra Penha. Eu já tava achando super longe, que eu moro em Japeri, né? Na verdade eu que moro longe. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que as pessoas vinham também de outros lugares. Então se você não mora no Rio, se você é do Espírito Santo, por exemplo, se você é de São Paulo, na maioria das vezes você vai ter que fazer aqui no Rio os exames médicos, inclusive o STCW, porque na nossa turma tinha gente de Curitiba, de Belo Horizonte, até de Manaus. Veio um rapaz, o Stefano, e ele teve que fazer com a gente aqui no Rio também. Aí é bom assim, você se preparar para esses custos antes de embarcar, se você tem, se você não tem, se você está disposto a pagar isso, porque de fato você precisa fazer esse curso para você entrar. Aí a minha data de embarque chegou, que é pro dia 19. Inclusive estou muito ansiosa, porque meu aniversário vai cair no dia 17 de janeiro, e aí eu vou sair daqui no dia 18, porque eu vou embarcar em Santos. E isso aí eu até vou mostrar pra vocês. Quero fazer um vídeo mostrando o navio, minha cabine, tudo como é lá dentro, eu quero mostrar pra vocês. Dá pra vocês saberem, né? Porque eu ficava assim, caçando, gente, como é que eu vou saber? Eu sou assim, obsessiva. Quando eu quero uma coisa, eu fico querendo saber de tudo dela. E eu ficava entrando, era navio o tempo todo, eu respirava navio. Olha que eu não tinha nem sido chamada ainda, né? Mas enfim. E aí eu fiz os exames médicos e eles fazem... Os exames médicos que eles fazem é com muita coisa, gente. Eles fazem um exame médico do tipo assim, foi exame de sangue, exame de urina, porque eles pedem tudo, até antecedentes criminais. Aí eu passei em todos. E o passaporte, assim, você tem que ter o passaporte lógico, né? Então se você não tem, é uma coisa que eu já falo pra você ir preparando, assim, porque ele leva um tempo pra ser... E se você tem, ele já tá vencendo, cuida direitinho, porque a validade, eles sempre pedem uma validade mais ou menos de 1 ano. Porque você pode ficar de 6, 8, 10 meses no navio. O meu contrato foi para 6 meses, que é no mínimo de 6 e no máximo de 9 meses. Só que às vezes eles estendem. Já ouvi casos sobre isso, de ter estendido. Então, gente, agora dia 19 eu vou embarcar e quero mostrar para vocês tudo como será a minha vida ali dentro. Esse é o primeiro de muitos vídeos, eu tenho fé em Deus nisso. E se você gostou, clique em gostei, né, pra mim. Vão ver, mostre pros seus amigos e tal, quem você acha que tem interesse nisso. Um beijo, muito obrigada pela sua atenção.